Irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Tanto quanto lhe seja possível, abra comigo a sua Bíblia, no livro das Revelações do Apocalipse, capítulo de número 5. Livro das Revelações do Apocalipse, capítulo de número 5, para a nossa reflexão. Ao Senhor nosso Deus, seja para sempre o nosso tributo de louvor. Só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a nossa adoração. Não adoramos a Deus porque Ele precisa, até porque o nosso Deus é o único Deus que tem o poder de glorificar a si mesmo. Em João 12:38, em oração, Jesus disse assim: Pai, glorifica o teu nome. E o Pai lhe respondeu: já o tenho glorificado e ainda o glorificarei. Portanto, não adoramos a Deus porque Ele precisa, adoramos a Deus porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Quero dispensar honra em gratidão pela vida do pastor Irailton, que as mãos do Senhor continuem estendidas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério e sobre a igreja que Deus tem confiado em suas mãos. Também, presbítero irmão Washington, Deus abençoe essa linda juventude, embaixadores do Rei. Que Deus em Cristo continue vos abençoando e multiplicando em número para a glória do Senhor nosso Deus. Deus tem nos dado graça para escrever alguns livros, e eu tenho aqui 3 livros para oferecer aos irmãos. Eu tenho 2 livros sobre pregação. Este aqui branco, o discurso de Pedro, uma análise homilética do sermão que ganhou 3.000 almas. São segredos do pregador e da pregação que ganhou 3.000 almas para Jesus, e como aplicar esses segredos quando você for pregar. Ainda sobre pregação, eu tenho o livro A Pregação de Jonas, uma análise do sermão mais breve da história. Tem pregador, se o pastor der 15 minutos para ele pregar, ele fica chateado e diz que não teve tempo para falar a palavra de Deus. A pregação de Jonas não foi de 5 minutos. A pregação de Jonas foi de apenas 5 palavras e a cidade inteira se converteu. Jonas não queria que ninguém se convertesse e todo mundo se converteu. Às vezes a gente prega, quer que todo mundo se converta e ninguém se converte. É porque o pregador não administra o resultado da sua pregação. O pregador prega e é Deus quem cuida do resultado. O semeador não saiu para colher. Nosso problema é que a gente quer colher. O semeador não saiu para colher. O semeador saiu para semear. É você quem semeia, mas é Deus quem colhe a semente. Amém? Então tem esses 2 livros sobre pregação, pregação de Pedro e a pregação de Jonas, e este aqui que escrevi junto com a minha esposa, Marta ou Maria. Por que escolher uma, se você pode ser o melhor das duas? Um livro é 22,40, 3,50. Tem Pix, maquininha, parcela até o arrebatamento da igreja. Amém? Então, depois do culto, você passa ali, abençoe, adquira, leve para casa, você será abençoado. R$50 não dá nem para comprar uma pizza com Coca-Cola. Se der, você come hoje e amanhã nem se lembra mais dela. Aqui é conhecimento, é riqueza de Deus para a sua vida e para o seu ministério. Sem mais delongas, quantos querem ouvir a palavra, diga amém. Amém. Apocalipse capítulo 5, diz assim o texto sagrado: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos.
Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, e nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Diga forte: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. E você diz amém. Tomai os vossos assentos, glorificando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. As cantoras que abrilhantam esta programação, que Deus em Cristo vos abençoe. Meus amados e queridos irmãos, o texto que nós acabamos de fazer menção está inserido no único livro profético do Novo Testamento, a saber, o livro das revelações do Apocalipse. E no capítulo 5 do livro do Apocalipse, João vê um livro na mão direita daquele que estava assentado no trono. Muito papel e caneta já foram gastos para tentar explicar que livro era este. Alguém vai dizer que este é o livro da vida. Outros vão afirmar que este é o livro da redenção. E outros, com mais razão, por estar selado com 7 selos, vão dizer que este livro trata-se de um testamento. O fato é que, ainda que todo o céu fosse papel e todo o oceano fosse tinta, não seria o bastante, o suficiente para descrever os mistérios de Deus contidos nas páginas deste livro misterioso. No entanto, eu gostaria de dizer-lhes, através da palavra que Deus me deu esta noite, pelo menos 3 coisas que estão escritas neste livro. Quantas coisas? Quantas coisas? A primeira coisa que está escrita neste livro, conforme Ezequiel capítulo 2 e versículo 10, neste livro estão escritas lamentações, suspiros e ais. Então, o primeiro conteúdo do livro é um conteúdo jurídico. Neste livro estão escritos lamentações, suspiros e ais. Tanto é verdade que para cada selo que é aberto deste livro, algo se desencadeia e uma catástrofe acontece na terra. Portanto, o primeiro conteúdo deste livro é jurídico. Neste livro estão escritos lamentações, suspiros e ais. Mas o segundo conteúdo deste livro, conforme Apocalipse capítulo 4, verso 1, neste livro estão escritas as coisas que hão de acontecer depois dessas. Ou seja, o segundo conteúdo do livro é um conteúdo profético. Este livro descortina o futuro, revela as coisas que devem ou que vão acontecer depois deste tempo presente que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Portanto, se o primeiro conteúdo do livro é jurídico, o segundo conteúdo do livro é profético. Neste livro
estão escritas as coisas que hão de acontecer. Mas a terceira coisa que está escrita neste livro, conforme Salmo 139, verso 16, neste livro está escrita a minha, a sua, a nossa história. Sim, no Salmo 139, verso de número 16, por revelação, Davi assim escreveu: eu estava no ventre da minha mãe, na substância ainda informe, quando os teus olhos me viram, e no teu livro, foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles ainda existia. Ou seja, o terceiro conteúdo do livro não é jurídico e nem tampouco profético. O terceiro conteúdo do livro é histórico, é biográfico, porque neste livro está escrita a minha, a sua, a nossa história. Eu estou tentando te dizer que este livro misterioso, embora seja o livro da redenção, embora seja o livro da vida, este livro aqui também é o livro da sua história. Quantos acreditam e entenderam que este livro aqui também é o livro da sua história? Levante a mão e dê um brado de glória a Deus, como sinal que você entendeu. Agora que você entendeu que este livro aqui também é o livro da sua história, observe comigo 4 características do livro da sua história. 4 características do livro da sua vida. 4 características do livro da sua família, do seu casamento, do seu ministério, da história da igreja. E a primeira característica do livro da sua história é que ele está na palma da mão de Deus. Sim, vi na mão direita daquele que estava assentado no trono. Quem está assentado no trono? Deus. Então a primeira característica do livro da sua história, do livro do seu futuro, é que ele está na palma da mão de Deus. Deus me trouxe aqui e eu vim para pregar para alguém que está preocupado com o futuro, está preocupado com o que será do seu amanhã, da sua família, das suas finanças, o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir, e o trabalho, e a faculdade, e o vestibular, e o intercâmbio, e o primeiro emprego, e o casamento, e os filhos, e a igreja, e a família, e o ministério. Deus me trouxe aqui para te dizer, fica tranquilo, porque o teu futuro está na palma da mão de Deus. O teu amanhã está na palma da mão de Deus. A tua vida está na palma da mão de Deus. Teu casamento está na palma da mão de Deus. Teus filhos estão na palma da mão de Deus. A faculdade está na palma da mão de Deus. Vestibular está na palma da mão de Deus. A porta de emprego está na palma da mão de Deus. Quantos acreditam que o teu futuro, a tua história e a tua vida está na palma da mão de Deus? Levante a mão e dê um brado de glória a Deus. Deus tem o controle. Deus tem as rédeas da minha e da sua história na palma da sua mão. E não há nada que aconteça na minha e na sua vida que não esteja debaixo da vontade de Deus, que era a vontade permissiva, aquilo que Deus não quer, mas permite que aconteça, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
E Deus é especialista em transformar tragédia em vitória. Quem crê que a tua vida está na palma da mão de Deus, levante a mão e dê um brabo de glória ao Senhor. Antes de passar para a segunda característica do livro da sua vida, do livro da sua história, observe que aquele que tem o livro da sua história, o livro do seu futuro, o livro do seu amanhã, do seu depois, na palma da sua mão, não está correndo, não está com a mão na cabeça, não está andando na sala para lá e para cá. A Bíblia diz que aquele que está com o livro da sua história, o livro do seu futuro, seu amanhã, na palma da sua mão, está assentado. E quem está sentado está tranquilo. Quem está sentado não está preocupado. Quem está sentado não está desesperado. Eu corro, você corre. Eu me desespero, você se preocupa, mas aquele que tem o controle da tua história na palma da tua mão está tranquilamente assentado no trono, porque ele sabe que no final vai dar tudo certo e você vai cantar o hino da vitória. Só quem crê, abra a boca para receber. Ele está sentado, ele está tranquilo, ele não está preocupado, porque ele tem o controle da tua história, é na palma da sua mão. Segunda característica do livro da sua história, o texto diz: vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. Aqui está a segunda característica do livro da sua história. O livro da sua história, o livro da sua vida está escrito por dentro e por fora. Pastor, por que o livro da minha vida está escrito por dentro e por fora? É porque o homem te conhece por fora, mas o Deus que escreveu a sua história te conhece por dentro e te conhece por fora. Deus conhece o seu exterior e conhece o seu interior. É por isso que Deus te escolheu, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê por fora, Deus te conhece por dentro. O homem vê o exterior, Deus conhece o interior do vaso. E vaso não é de honra pelo material que ele é por fora. Vaso é de honra pela unção que ele tem por dentro. Só quem recebe essa palavra, abre a boca e adore o nome do Senhor. O livro da sua história está escrito por dentro e por fora. Primeiro, porque Deus te conhece por dentro e por fora. Segundo, o livro da sua história está escrito por dentro e por fora, porque Deus não gosta de aparências. Deus não gosta de máscaras. Deus não gosta de falsidade. Ou é ou não é. Ou está ou não está. Ou tem ou não tem. Ou é Deus ou é Baal. Ou é céu ou é inferno. Ou é crente ou não é crente. Você tem que ser por dentro o que você é por fora. Papai você engana,
mamãe você engana, líder você engana, pastor você engana, mas o Deus que conhece a tua história, ninguém engana. Você tem que ser por fora o que você é por dentro. Terceiro motivo, e as turbinas já estão começando a se aquecer. Eu recomendo apertar o cinto de segurança e colocar o celular no modo avião, porque a gente vai decolar rumo à revelação da palavra esta noite. O terceiro motivo pelo qual o livro da tua história está escrito por dentro e por fora, é porque santidade é de dentro para fora, adoração é de dentro para fora, glória a Deus é de dentro para fora, aleluia, é de dentro para fora. Deus não está procurando adoradores falsos, Deus está procurando adoradores verdadeiros. Não basta ser crente aqui, tem que ser crente lá fora. Não basta ser santo aqui, tem que ser santo lá fora. Não basta pregar aqui, tem que pregar lá fora. Não basta orar aqui, tem que orar lá fora. O livro da sua história está escrito por dentro, está escrito por fora. A segunda ou a terceira característica do livro da sua história. Primeiro, está na palma da mão de Deus. Segundo, está na palma da mão de Deus e não do juiz, e não do advogado, e não do deputado, e não do senador, vereador, prefeito. O livro da tua história não está na palma da mão do ministro do STF. O livro da nossa história está na palma da mão de Deus. Segundo, o livro da sua história está escrito por dentro e escrito por fora. Terceira característica do livro da sua história é que o livro da tua história está selado. Diga aí para o seu vizinho, selado. Faz assim, ó, selado. Sabe o que quer dizer selado? Sabe o que quer dizer selado? Selado quer dizer fechado. Selado quer dizer decretado. Selado quer dizer determinado. Sabe o que isso quer dizer? Você estava no ventre da sua mãe. Seu pai não te conhecia. Sua mãe nem sabia que estava grávida. Ela nem tinha enjoado ainda, quando os olhos de Deus te viram. Neste momento, Deus abriu o livro e começou a escrever a sua história, com os planos e propósitos dele para você. E sabe o que é tremendo? É que quando ele termina de escrever o livro da sua história, ele não deixa o livro aberto. Alguém entendeu ali embaixo? Quando ele termina de escrever a sua história, com os planos e pensamentos altos que ele tem para você, ele não deixa o livro aberto, ele fecha o livro.
Ele não apenas fechou, alguém pode abrir, ele sela o livro. Ele não só sela o livro, ele sela 7 vezes. Por quê? Porque o livro da tua história está selado. Ninguém abre, ninguém rabisca, ninguém altera, ninguém muda. O que Deus escreveu para você, borracha do diabo não apaga, está selado. Está fechado. Está decretado. Ei, tem gente que não pode passar por um problema, por uma situação adversa, que ele vai logo colocando a culpa no diabo. Pastor, eu estou desse jeito por causa do diabo. Eu estou assim porque o diabo. Estou dessa maneira porque o diabo. Estou passando por isso porque o diabo... Ei, quem disse que o diabo tem acesso ao livro da sua história? Erebaracharabai. Erecalachorabadaká. O diabo não pode abrir, o diabo não pode apagar, o diabo não pode mudar, o diabo não pode alterar, o diabo não pode nem olhar, porque o livro está selado, o livro está fechado, o livro está decretado. Pega na mão de alguém, me ajude a pregar, tu prega melhor que eu. Pega na mão dele, pega na mão dela e diz: aquilo que Deus escreveu está escrito, está fechado, decretado, determinado, e não tem capeta do inferno que mude a história que dá. Quer colocar a culpa em alguém? Coloque em você mesmo. De que se queixa o homem? Do diabo? Não. Dos seus próprios pecados. Só existe uma pessoa debaixo do sol que tem poder de mudar a história que Deus escreveu para você. E essa pessoa não é o diabo, é você mesmo. Porque embora ele tenha escrito a tua história, ele te deu a capacidade de decidir, de tomar as suas próprias decisões, de fazer as suas próprias escolhas. E às vezes, as nossas próprias escolhas nos levam para longe dos propósitos de Deus para a nossa vida. Então, o maior inimigo da história que Deus escreveu para você não é o diabo, é você mesmo. Com suas próprias escolhas, com as suas decisões sem orar primeiro, com a sua autonomia, o seu livre-arbítrio. Mas eu estou pregando para alguém aqui que vai abrir mão de escrever a própria história e vai viver a história que Deus escreveu para você. Porque os planos de Deus são melhores que os seus. Quantos vão viver a história que Deus escreveu para você? Eu não estou falando aqui de predestinação. Eu estou falando aqui de determinação. Qual a diferença entre predestinação e determinação? É que, biblicamente falando, predestinação é no plural. A igreja é predestinada ao céu. Se você individualmente faz parte dela ou não, problema seu. Quando a trombeta tocar, a igreja vai subir.
Os ímpios são predestinados ao inferno. Se você quiser fazer parte desse grupo, o problema é seu também. Predestinação não é de pessoas. Predestinação é de grupos. Os ímpios, predestinados ao inferno. Quem decide se vai ser ímpio ou justo é você. Igreja, predestinada ao céu. Quem decide se vai fazer parte dela ou não é você. Então, predestinação é no plural. Agora, determinação é no singular. Pastor, o que é determinação? Bem simples para você entender. Determinação é Deus olhar para um embrião no ventre da sua mãe, na primeira semana de gestação, sem forma, só tem cabeça e cauda. É Deus olhar e dizer assim: Jeremias, antes que entrasse no ventre, te escolhi. E as nações eu não vou te dar, eu já te dei por profeta. Determinação é Deus olhar para o embrião no ventre da mãe e dizer: vai ser pastor, vai ser pregador, vai ser profeta, vai ser músico da igreja, vai cantar no conjunto da mocidade, vai dirigir a mocidade, vai ser pastor de igreja. Não entendi, pastor? Vai entender agora. Se Deus determinou, está determinado. Se Deus decretou, está decretado. E não tem demônio que atrapalhe o que Deus projetou para a tua vida. Só quem é mãe, levante a mão. Só quem é pai, levante a mão. As mães, coloque uma mão no ventre e a outra você coloca lá em cima, e os filhos vão orando em espírito. Por quê, pastor? Porque lá vai uma profecia. Assim diz Deus na minha boca: os teus filhos não serão o que a Rede Globo quer que eles sejam. Os seus filhos não serão o que a Malhação quer que eles sejam. Os seus filhos não serão o que o LGBTQIA+ quer que eles sejam. Os teus filhos não serão o que a propaganda da TV quer que eles sejam. Os teus filhos não serão o que a esquerda quer que eles sejam. Os seus filhos serão o que Deus escreveu que eles seriam. As mães, coloquem a mão no ventre, porque a profecia ainda não terminou. Coloque a mão no ventre que eu vou profetizar. Assim te diz Deus na minha boca: o teu ventre não é oficina do diabo. O teu ventre é laboratório celestial. Do seu ventre não saiu um ladrão. Do seu ventre não saiu um assaltante. Do seu ventre não saiu uma prostituta. Do seu ventre saiu um pregador. Do seu ventre saiu um pastor. Do seu ventre saiu um cantor. Quem crê, levante a mão. Os seus filhos. Pela segunda vez, olhe para alguém e diga assim: está selado. Diga: está selado. Operando eu, quem impedirá? Quando Deus determina, tu pode até tentar fugir. Lembra de Jeremias? Não prego mais.
Não falo mais em seu nome. Mas eu não posso. Por quê? Porque sou escolhido desde o ventre. O livro está selado, fechado, decretado. E não tem demônio que consiga impedir o projeto de Deus na minha vida. Primeiro, o livro da sua história está onde? Palma da mão de Deus. Segundo, o livro da sua história está escrito por dentro e por. Terceiro, o livro da sua história está selado. Quarto, o livro da sua história está selado com 7 selos. Quantos selos? Somente os testamentos eram escritos e selados com 7 selos. Sabe o que significa? Que este livro aqui é um testamento. Não entendi, pastor? Muito obrigado. O livro da sua história, número 1, está na palma da mão de Deus. Número 2, escrito por dentro e por fora. Número 3, está selado. Número 4, o livro da sua história é um testamento. Se o livro da sua história é um testamento, então você é uma herança. O maior erro dos pais é achar que o filho é dele. Vou melhorar. O maior erro dos pais é acharem que os filhos são deles. Me prova que meu filho não é meu, eu provo. Vamos lá. O teu filho tem um corpo, uma alma e um espírito. O corpo foi você que fez. Mas a alma e o espírito, quem deu foi Deus. Então seus filhos não são seus. Seus filhos são heranças do Senhor. Eu estou tentando te dizer que você é uma herança. Se o livro da sua história é um testamento, então ele tem um testador, o Pai. Se o livro da sua história é um testamento, então ele tem uma testemunha, o Espírito Santo. Se o livro da sua história é um testamento, então ele tem um herdeiro, Jesus. Se o livro da sua história é um testamento, então ele tem uma herança, você. E somente o herdeiro era digno, capaz de abrir o testamento, desatar os 7 selos e tomar posse da herança. Por isso, um anjo proclamava: quem é digno de abrir o testamento, desatar os selos e tomar posse da herança? E não foi achado ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. João chorava muito, porque não foi achado ninguém digno de abrir o livro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. A pergunta é: se o livro é um testamento, a herança sou eu, e o herdeiro é Cristo, aonde estava Cristo? Não foi achado ninguém debaixo da terra, porque ele já tinha ressuscitado. Não foi achado ninguém na terra, porque ele já tinha sido assunto aos céus. Não foi achado ninguém no céu, porque ele ainda não tinha adentrado lá. E é nesse momento que se cumpre a parte profética do Salmo 24, do 7 ao 10.
levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Os anjos que estão do lado de dentro do céu, que não conheciam a Trindade, o Filho de Deus, aquele que havia sido um mistério escondido no seio do Pai, revelado aos homens, mas não aos anjos, olha para o trono e diz: mas o Rei da Glória já está aqui. Quem é esse Rei da Glória? E o salmo profético responde: é o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha, invencível na guerra. Ele é o Rei da Glória. Os portões da eternidade se abrem. A cabeça da porta é levantada. E Jesus entra na eternidade. O ancião se levanta e diz: João, não chores. Por quê? Porque acabou de chegar o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos e tomar posse da herança. João se vira em direção ao trono para ver um leão. Mas quando ele se vira, ele vê um cordeiro. A pergunta é: não era um leão? E por que João viu um cordeiro? O ancião diz: eis aí o leão. Mas quando João olha para ver o leão, ele vê um cordeiro. Por isso os judeus não creram em Jesus. E a maioria não crê até hoje. Por quê? Eles estavam esperando um leão. Mas Jesus veio como um cordeiro. Por quê, pastor? Porque no reino animal, leão nasce leão. Mas no reino de Deus, leão nasce cordeiro. E o problema é que tem gente que quer ser leão, mas nunca foi cordeiro. Pela terceira e última vez, olha para o seu irmão e diga assim: quer ser leão? Mas tu já foi cordeiro? Tem gente que quer mandar, mas nunca obedeceu. Quer ser senhor, mas nunca foi servo. Quer se levantar para ensinar, mas nunca sentou para aprender. Aqui não, aqui tem que ser cordeiro primeiro. Sabe o que é tremendo? É que João esperava ver um leão, mas ele viu um cordeiro. Mas ele entendeu que no reino de Deus, leão nasce cordeiro. E depois vira leão. Como assim, pastor? Lá vai. Jesus nasceu como cordeiro. Cresceu como cordeiro. Viveu como cordeiro. Foi para a cruz como cordeiro. Morreu como cordeiro. Desceu ao Hades como cordeiro. Ressuscitou como cordeiro. Subiu ao céu como cordeiro. Sentou no trono como cordeiro. Mas vai voltar como o leão da tribo de Judá. Assim diz o Senhor na minha boca, para quem trouxe glória: se você for fiel na unção do cordeiro, Deus vai te dar a unção do leão. O cordeiro é o animal mais fraco que existe. Não tem animal mais fraco que o cordeiro. O cordeiro é semi-cego. Tem dificuldade de enxergar um palmo acima do teu nariz. O cordeiro não tem velocidade. O cordeiro não tem presas e nem garras afiadas. Não tem poder de ataque nem de defesa. Existem animais que não têm presa, não têm dente,
Mas tem uma canela para correr que é uma maravilha. Estou falando da corça, do veado. A corça corre 100 por hora. E um guepardo que corre 120 por hora não pega. Por quê? Porque o guepardo dá 120 na reta. A corça dá 100 na curva. Agora o cordeiro, se ficar o bicho pega. Se ficar o bicho come. Se correr o bicho pega. Porque não tem velocidade. É o animal mais fraco que tem. Só que esse cordeiro aqui é diferente. Esse cordeiro aqui tem 7 chifres. Chifre no Apocalipse fala de poder. 7, totalidade. O cordeiro tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é onipotente. O cordeiro é semicego. Mas esse cordeiro aqui tem 7 olhos. Ele é onisciente, enxerga todas as coisas. O cordeiro não tem velocidade, mas esse cordeiro aqui não precisa nem andar. Ele é onipresente, está em toda a terra. Ele tem os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Quarto, João percebeu que o cordeiro havia sido morto, mas estava vivo. A pergunta é, como é que João soube que o cordeiro havia sido morto, sendo que ele estava vivo? É simples. João viu uma cicatriz no pescoço do cordeiro. Porque quando o sacerdote ia sacrificar o cordeiro, a primeira coisa que ele fazia era cortar a garganta. Quando ele viu aquele cordeiro, 7 chifres, 7 olhos, e viu que na garganta dele tinha a marca de um corte, ele disse, esse cordeiro foi morto. João viu em Jesus as marcas da cruz. Só que o verbo ser está no passado. Ele esteve morto, mas não está morto. Ele está vivo. 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 Só quem crê que o cordeiro está vivo. Faz um dó, ré, mi, fá aí nesse teclado. Alguém empresta o microfone aqui para a cantora. Deixa o porquê ele vive aí na agulha. Quem crê que o cordeiro está vivo aqui, levante a mão. Os profetas estiveram vivos, mas eis que estão mortos. Os reis estiveram vivos, mas eis que estão mortos. Os faraós estiveram vivos, mas eis que estão mortos. Os sacerdotes estiveram vivos, mas eis que estão mortos. Os juízes estiveram vivos, mas eis que estão mortos. Os imperadores estiveram vivos, mas eis que estão mortos. Jesus esteve morto, mas eis que está vivo, eis que está vivo. Ele vive. E é esse cordeiro que vive. É esse cordeiro que vive. Licença, pastor. Coloque esse livro na sua mão direita. Aqui está o Pai, o trono e o livro. Que livro? Que livro? O livro da sua história. Vida, futuro, amanhã. O cordeiro que está vivo tomou o livro da sua vida na palma da sua mão. Ele chegou para fazer o que ninguém podia fazer. O cordeiro vivo tomou o livro, desatou os 7 selos e garantiu vida eterna e futuro para mim e para você.
Aí você pergunta assim: pastor, qual é a garantia que eu tenho que o meu futuro vai dar certo? Pastor, por que eu tenho que acreditar e confiar que o meu amanhã está garantido? Pastor, por que eu tenho que crer no futuro, no depois, no sucesso, no amanhã? Sabe por quê? Porque Ele posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, O quê? eu sei Que o livro que a minha vida da sua vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Ele vive está, porque Ele vive. Temor não há, não há, não há. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. O teu futuro está na mão. Deus enviou. Era calabara, chora, banderebaca. Vai recebendo a presença dele aí. Vai sentindo a glória dele aí agora. Pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu, é vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Ele vive está, porque Ele vive está, Ele vive está. Não tema o amanhã. Temor não há. Pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Segura.
Pega a tua Bíblia na mão aí agora. Porque agora a sua Bíblia vai representar o livro da sua vida, o livro da sua história, o livro do seu futuro. E você vai cantar essa parte com as cantoras. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, que o meu futuro, que o livro da minha história está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos lá? Mas eu bem sei, Levanta lá em cima. sei que a minha vida Tá na onde? está nas mãos do meu Jesus, que vive. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei Que o livro que a minha vida tá na onde? está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Aleluia. É o pregador quem prega, mas é Deus quem cuida do resultado. É o semeador quem semeia, mas é Deus quem colhe a semente. É o pregador quem faz o apelo, mas é Deus quem chama. É o pregador quem convida, mas é o Espírito Santo que convence. Temos alguém para Jesus esta noite? Está vindo aqui a primeira pessoa. Está vindo ali a segunda pessoa. Onde está a terceira vida para Cristo? Aceitando, voltando, reconciliando. Onde está a terceira pessoa? Você, meu amigo, minha amiga, que estava afastado da igreja, distanciado dos caminhos do Senhor, longe de Cristo, sentindo-se distante de Deus, afastado de Deus, longe do propósito e da história que Deus escreveu para você. Mas a partir de hoje, você quer viver a história que Deus escreveu para você. Aonde está a terceira pessoa para Cristo? Aceitando, voltando, reconciliando. O ontem já passou. O amanhã não existe. O dia de você vir é hoje. O dia de você tomar a sua decisão é hoje. O dia de você dar um passo para Cristo, ou de volta para Cristo, se chama hoje. O amanhã nunca chega. Quando der meia-noite, o amanhã não será mais amanhã, o amanhã será hoje. Você só tem um dia para viver. Você só tem um dia para escolher. Você só tem um dia para decidir. E esse dia se chama hoje. Há mais alguém para Jesus? Isso aqui não é uma obra do pregador. Isso é uma realização do Espírito Santo.
O pregador prega aos ouvidos, mas o Espírito Santo faz a mensagem descer dos ouvidos para o coração. Entre a boca do pregador e o ouvido do pecador está o Espírito Santo de Deus. E se hoje Deus falou com você, é porque Ele quer te salvar hoje, te libertar hoje, te perdoar hoje. Há mais alguém? Pode vir na frente em nome de Jesus. Isso. Pode vir. Está vindo ali a terceira pessoa. É o Espírito Santo que faz isso. Vem! Tem mais alguém? Se houver a oportunidade, está aberta. No apagar das luzes desse culto, depois dos louvores cantados, da mensagem pregada, você pode tomar a sua decisão. A decisão que vai transformar a sua vida para melhor. Há mais alguém? Não há mais ninguém? Amém. Se porventura ainda houver alguém que está afastado, distanciado dos caminhos do Senhor, ou que ainda não é evangélico, ainda não é crente, não professa a sua fé em Cristo Jesus, que Deus fale melhor ao seu coração e te conceda uma outra oportunidade. Estenda as suas mãos para cá, oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai das luzes, Pai da glória, Pai dos espíritos, Pai das misericórdias, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai santo e Pai amado, nós oramos a Ti agora, entramos em Tua presença em oração, em gratidão, em reverência, como espírito de súplica, e suplicamos a Ti agora, ó Pai, que o Senhor tome essas vidas em Suas mãos, perdoa, Senhor, os pecados, apaga as transgressões, purifica-os da iniquidade, firma os passos na rocha, coloca um cântico novo na boca deles, enche do Teu Espírito Santo, devolve a alegria da salvação, prepara-os para ouvir o toque da última trombeta, e se a Tua vinda for ainda hoje, não os deixes para trás, mas leve-os salvos para a glória celestial, juntamente com a Tua igreja. É o que Te pedimos e Te damos graças, em Teu nome, Jesus. E a igreja diz, amém. Que Deus abençoe.